A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. O tema hoje é um tema muito interessante. Fiz o seminário A Reconquista. E agora? E agora? Por que nós estaremos falando sobre esta pergunta? Meus queridos irmãos, nós já temos 26 anos que estamos viajando por esse Brasil afora, indo em muitos lugares, levando o seminário à Reconquista, implantando nas igrejas o Ministério da Reconciliação. E olhando para trás, olhando para o que ficou, para a história que foi escrita, durante esses anos, nós notamos que houve muitas igrejas que fizeram o treinamento, ouviram a palavra do Senhor, entenderam com clareza o que é o Ministério da Reconciliação, entenderam a importância de estarem indo em busca daqueles irmãos que se desviaram, porém, mesmo tendo todo esse entendimento, muitas não colocaram em prática o que aprenderam. E com o passar do tempo, nada aconteceu praticamente. Mas, ao mesmo tempo, olhando para trás, conseguimos encontrar também outras igrejas que fizeram o treinamento, aprenderam, foram igrejas que foram impactadas, e, ao terminar o seminário, eles disseram, nós não vamos ficar só no conhecimento, só na teoria, e disseram, nós vamos colocar em prática tudo o que nós aprendemos. E essas igrejas colocaram em prática. Formaram as duplas de visitas, buscaram as pessoas que estavam afastadas, fizeram as visitas, colocaram em prática todas as estratégias que nós ensinamos, e essas igrejas, para a glória de Deus, elas colheram muitas almas para Jesus, e muitas estão colhendo até hoje, porque o Ministério da Reconciliação, ele não é uma campanha passageira, não é um evento, ele é um ministério que a igreja abraça e pratica constantemente. É um ministério que precisa ir até a volta de Jesus. Mas, então, a grande pergunta é esta: por que em algumas igrejas não houve resultado e por que em outras igrejas houve resultados surpreendentes? Por quê? É simples. Porque aquelas igrejas que fazem o treinamento e depois terminam o treinamento e elas ficam de braços cruzados, não colocam em prática o que foi falado, então nada acontece. Aquelas igrejas que fazem o treinamento, que entendem, compreendem a importância de buscar aqueles que se afastaram de Jesus e vão em busca, colocam em prática, acreditam, creem naquilo que é apresentado e seguem o passo a passo que nós ensinamos. Então, essas igrejas, para a glória de Deus, têm um grande resultado. E a colheita não acaba mais. Cada ano, ano após ano, mais e mais pessoas estão reconciliando com Jesus. Então, meus amigos, eu me dirijo hoje a você, que fez o seminário A Reconquista. Por isso, nós temos este tema, fiz o seminário A Reconquista. E agora? E agora? Eu te pergunto, e agora? O que você vai fazer? Como será daqui para frente? Antes de tudo, nós precisamos entender que existe uma guerra espiritual, uma batalha. Se há uma coisa que enfurece os demônios, é quando eles sabem que este projeto está sendo levado para uma igreja, que esse seminário vai ser ministrado em uma igreja. E, é claro, estes demônios fazem tudo para tentar impedir, desanimar, cancelar o agendamento. Existe uma guerra, uma batalha sendo travada. Mas, a partir do momento que o seminário acontece, e o primeiro objetivo de Deus, ele acontece. As pessoas entendem a importância de buscar os que se afastaram e, a partir do momento que elas são impactadas por Deus e colocam em prática tudo aquilo que foi falado, então aí existe resultado. Então, o segundo desafio para os demônios é
neutralizar a igreja. Fazer com que tudo que aqueles irmãos ouviram e aprenderam seja transformado em mera teoria. Neutralizar a igreja. E para neutralizar a igreja, para engessar a igreja, para impedi-la de ir em busca daqueles irmãos que estão feridos, é claro que o inimigo ele coloca barreiras e mais barreiras para desanimar, para tirar do coração destes irmãos o desejo de ganhar almas para Jesus. Então, nessa gravação, eu quero apresentar para vocês barreiras que nós precisamos quebrar. Vamos começar com a primeira barreira. A primeira barreira que precisa ser quebrada para que o ministério de reconciliação aconteça na sua igreja é a falta de amor. A falta de amor. Meus irmãos, nós sabemos que se a igreja não tiver amor por aqueles irmãos que se perderam, que se desviaram, se a igreja não tiver misericórdia, não tiver compaixão, então como que estes irmãos irão em busca desses irmãos que estão feridos? Então, uma coisa que certamente o diabo vai tentar fazer, vai querer congelar o seu coração, de maneira que você não tenha compaixão, de maneira que você não acredite que seja importante buscar estes irmãos. Se nós não tivermos amor, certamente o nosso trabalho não vai fluir. Uma igreja pode até fazer as equipes, o planejamento, as metas, as estratégias, mas se aqueles irmãos que saírem para fazer as visitas, se eles não tiverem amor, aquele amor verdadeiro que Jesus ensina, então não vai fluir, não vai dar certo. Vamos dar uma olhadinha em um texto que nos fala sobre isto. Aqui em João, capítulo 13, versículo 34 a 35, nós vemos o próprio Jesus falando algo imprescindível para nós. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos irmãos, aqui neste texto que nós lemos, nós podemos encontrar duas grandes verdades. A primeira verdade, nós vemos que Jesus está nos apresentando um mandamento. O próprio Jesus está dizendo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Buscar alguém que saiu da igreja, alguém que fracassou, alguém que pecou, alguém que está dando mau testemunho, alguém que ninguém mais acredita nele, ir em busca dele, só se nós tivermos amor, misericórdia e compaixão. E aqui Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como é que Jesus nos amou? Irmãos, Jesus nos amou de uma maneira que nós, com o nosso raciocínio humano, não podemos entender. Ele nos amou de tal forma, de tal maneira, que ele estava lá no céu, lá na sua glória, ele desceu aqui na terra, ele veio ao nosso encontro e ele estendeu as mãos para nós. Não só isso, ele pagou o preço, ele morreu na cruz, derramando o seu sangue, para que nós pudéssemos reconciliar com ele. E Jesus, então, está nos dizendo: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Se nós tivermos este amor no nosso coração, então nós faremos como Jesus fez. Sairemos da nossa zona de conforto e iremos ao encontro daqueles irmãos que estão perdidos, feridos. O ministério da reconciliação, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, ele não é apenas uma sugestão. Talvez nós faremos esse trabalho agora, ou não, ou vamos ver um pouco. Não, não é uma sugestão. O ministério da reconciliação,
além de não ser uma sugestão, ele não é também uma campanha, ele não é um evento, mas ele é um mandamento que o próprio Jesus disse. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós precisamos de ter este amor no nosso coração. Logo a seguir, eu vejo ainda uma segunda verdade nesse texto. Aí Jesus faz um acréscimo, dizendo assim: nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, queridos irmãos, como que nós seremos verdadeiros discípulos? Jesus, ele nos mostra uma evidência inconfundível, uma evidência incontestável. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, se vocês vos amarem uns aos outros, vocês serão os meus discípulos. Só seremos discípulos de Jesus se tivermos amor no nosso coração. Então, queridos irmãos, a primeira barreira que a igreja precisa vencer, precisa superar, é a barreira do preconceito, da indiferença, da falta de amor, da falta de misericórdia. Quando a igreja entender que o amor de Jesus é tão real, é tão vivo, é tão verdadeiro, que a ponto de nos constranger e nos despertar para irmos em busca daqueles que se perderam. Então, aí, irmãos, vai haver toda a diferença, tudo vai fluir. Talvez você diga, mas eu não tenho muito amor. Quando eu olho para estes irmãos, eu não sinto essa empatia, essa simpatia, eu não sinto este sentimento. Mas então ore, diga: Senhor, me ajude. Senhor, coloca no meu coração, Senhor, este amor que o Senhor tem por mim. Assim como o Senhor me ama, me ensina a amar estes irmãos. Senhor, me ajuda. E com certeza, o Espírito de Deus vai trabalhar na sua vida e no seu coração. Mas vamos ver a segunda barreira também que o diabo usa para tentar impedir a igreja de colocar em prática o ministério da reconciliação. A segunda barreira nós podemos chamá-la de falta de iniciativa. Falta de iniciativa. Oh, meus irmãos, quantos lugares eu já passei por este Brasil afora, e até mesmo fora do Brasil, levando este projeto, levando o Ministério da Reconciliação. E o seminário foi ótimo, foi maravilhoso. Os irmãos entenderam, houve lágrimas que rolaram pela face, porque os irmãos entenderam a importância de buscar aqueles que estão perdidos. Mas depois, quando terminou o seminário, o que aconteceu? Não houve iniciativa. Se passar uma semana, a igreja que fez o seminário, se ela não fizer nada, se os irmãos não se reunirem, não começar a planejar, o que vai acontecer? Se passar uma semana só, os irmãos já começam a perder a empolgação. Se passar 2 semanas sem que ninguém faça nada, sem que ninguém volte a falar sobre o assunto, então, o seminário A Reconquista já fica apenas como uma lembrança, algo que passou porque coisas novas estão chegando. Se passar 1 mês e ninguém fez nada, certamente nada vai acontecer. Então, meus irmãos, se vocês querem que almas retornem para Jesus, fizeram o seminário, se posicionem, digam: Deus, nós estamos aqui e queremos começar. É muito importante que o pastor da igreja, o pastor titular da igreja, ele assuma a direção. É muito importante que seja marcado o culto do amigo, 40 dias após o seminário, aproximadamente isso. Esse culto precisa ser marcado. Para quê? Para que os irmãos saibam que o trabalho não parou, para que os irmãos já estejam organizando as duplas, orando, fazendo as visitas, como foi ensinado. Se o culto do amigo não for marcado, os irmãos ficarão perdidos, ficarão sem rumo, ficarão sem direção. Então, é muito importante que os nomes dos irmãos que se encontram afastados sejam trazidos. É muito importante que a igreja já crie
o grupo de oração, irmãs, irmãos, orando, intercedendo por estes que estão afastados. É muito importante que as duplas sejam formadas e cada dupla já defina quais são aqueles que serão visitados. É muito importante que o pastor esteja ali monitorando e falando com a igreja, desafiando. Meus irmãos, se não houver iniciativa, atitude de colocar em prática, o tempo passa e nada acontece. Falta de iniciativa. Mas ainda eu quero falar sobre a próxima barreira que o diabo também ele coloca diante da igreja depois que acontece o seminário. A próxima barreira, ela se chama medo do novo. Medo do novo. O que é isso? Medo do novo. É aquele sentimento que aparece, então, no coração de muitos. Eles dizem assim, nós nunca fizemos isso, a gente nem sabe se isso dá certo. Esse pensamento, vindo, claro, por parte do diabo, começa a chegar no pensamento dos irmãos. Irmãos que estão acostumados a viver ali na sua zona de conforto, aqueles irmãos que vivem aquele evangelho triangular que nós falamos no treinamento, né? Eles estão em casa, da casa eles vão para a igreja, cultuam a Deus, adoram o Senhor, ouvem a palavra do Senhor e volta para casa. E quando chega na segunda-feira, é dia de trabalho, eles já vão para o trabalho, e ali trabalha, e quem sabe tem culto naquele mesmo dia à noite, então dali mesmo ele já vai para a igreja. Então tem irmãos que passam anos fazendo só isso: casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, igreja. Irmãos que já têm 10 anos de crente, ou 15, ou 20, nunca ganharam uma única alma para Jesus. Mas agora, o seminário A Reconquista apresenta para você uma nova proposta. Vamos fazer algo novo, algo diferente. Vamos amar aqueles que se perderam. Vamos definir alguém, vamos orar e vamos nos aproximar daquele irmão ou daquela irmã que se desviou, que está desanimado. Vamos chegar lá, vamos abraçar, vamos gastar tempo, vamos estender as mãos, vamos levar o remédio para curar as feridas, vamos trazê-los de volta para Jesus. Quando essa proposta chega, o diabo coloca no coração de muitos irmãos o medo do novo. E aí muitos pensam assim, eu acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir. Meus irmãos, nós percebemos no decorrer desta caminhada pelo Brasil, que quando nós realizamos o seminário A Reconquista, logo a seguir, nós encontramos 3 tipos de pessoas. 3. Qual é o primeiro? O primeiro são aqueles que ouvem, mas não acreditam, não creem. E alguns até resistem à ideia. Então, eles são aqueles totalmente indiferentes. Qual é o segundo grupo que nós encontramos na igreja após a realização do seminário A Reconquista? São aqueles que estão dizendo assim, será que isso vai dar certo? Será? Será que esse pessoal que desviou volta mesmo? Então, eles ficam assim, impactados, mas ficam com aquela dúvida. Então, eles dizem assim, vamos ver o que vai dar. Quando chegar o culto, eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver se vai dar resultado, eu quero ver se vai ter gente que vai voltar, eu vou ficar observando. Então, estes são os observadores. O primeiro grupo são os indiferentes, os incrédulos, aqueles que não creem e que rejeitam. Já este segundo são os observadores. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eles também não fazem nada. E qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo é aqueles que dizem, Deus, conte comigo. Eu vou fazer algo novo. Eu vou trabalhar. Eu vou orar. Eu vou me aproximar de alguém. A minha parte eu vou fazer. Esse terceiro grupo, infelizmente, é o menor grupo. Mas quando este pequeno grupo abraça o sonho de Deus, vai em frente, coloca em prática tudo o que eles aprenderam, não desistem, e quando os seus corações ardem de amor,
Então, meus irmãos, é aí que há muito resultado. Muitas e muitas pessoas reconciliando e voltando com Jesus. Medo do novo. Vamos ver um versículo que nos mostra este medo. Meus irmãos, aqui eu quero apresentar para vocês 3 desculpas que Moisés usou para não abraçar o novo que Deus mostrava para ele. Moisés, nós conhecemos bem a história dele. Ele foi criado no Egito e nunca imaginou que ele iria tirar o povo de Israel da escravidão. Mas, de repente, Deus se manifesta, Deus se revela a ele, dizendo: Moisés, eu quero usar você para libertar todo esse povo da escravidão e levá-lo para a terra prometida. Meus irmãos, Moisés sentiu medo. Medo do que Deus falou, medo do novo. E eu quero apresentar para vocês 3 desculpas que Moisés apresentou para Deus. Vamos começar com a primeira. Moisés disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer isto? Quem sou eu? Muitos irmãos, quando são desafiados a ir em busca dos soldados feridos, dos irmãos machucados, eles começam a duvidar de si mesmos. E falam exatamente o que Moisés falou. Quem sou eu para ir lá pregar para ele? Ele largou a igreja, ele não quer saber mais de Deus, ele vai me tratar mal, ele não vai me ouvir. Quem sou eu? Se eu for lá, é capaz de... Ele é que vai pregar para mim. Quem sou eu para ir trazer essa pessoa de volta? Talvez você esteja dizendo algo mais ou menos assim. A segunda pergunta, a segunda desculpa que Moisés usou para recusar o convite de Deus, o chamado de Deus. Moisés diz também assim, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Senhor, como que eu vou chegar lá no Egito, diante do faraó? Ele não vai crer em mim. O povo de Israel, eles não vão me ouvir, eles não vão crer que o Senhor falou comigo. Isso aí é bem parecido com aquilo que muita gente fala quando são desafiados a buscar estes irmãos de volta para a igreja. Muitos irmãos estão dizendo algo bem parecido. Eu vou chegar lá, vou dizer para ele que Jesus não desistiu dele, mas ele não vai acreditar. Eu vou chegar lá, eu vou dizer que Deus o ama, que ele ainda é importante para Deus, mas eles não vão acreditar no que eu falar. Eles já têm muito argumento, eles já tiveram muito tempo na igreja, eles estão machucados, eles estão vacinados contra o Evangelho. E muitos, então, irmãos, desistem de compor as duplas das visitas por causa destes argumentos. E o terceiro argumento que Moisés usou, olha só o que Moisés disse para Deus: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem. Sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu não sou eloquente, nem ontem, nem antes de ontem. Sou pesado de boca. Ele estava dizendo: Senhor, eu sou gago, nem falar direito eu sei. Meus irmãos, quando Moisés usou estes argumentos, a Bíblia mostra que Deus ficou irado. Mas sabemos da verdadeira história, sabemos que depois Moisés abraçou o sonho de Deus, Moisés obedeceu, fez tudo certo, e Moisés foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Mas quando foi apresentado para ele algo novo, ele se intimidou. Ele procurou argumentos para justificar, o seu sim. E quando nós apresentamos o projeto da reconciliação, muitos e muitos irmãos que estavam empolgados, animados, dispostos ao fazerem o treinamento, mas então quando tudo passa, quando a poeira baixa, quando eu vou embora, quando o normal volta a ser normal, e quando a proposta é apresentada, muitos irmãos então apresentam argumentos como estes. Irmãos que têm medo do novo, irmãos que não querem sair da sua zona de conforto, irmãos que acreditam que eles são incapazes e que não podem cumprir essa tarefa tão importante.
A próxima barreira que o diabo vai tentar lançar na igreja, diante dos olhos dos irmãos, para impedi-los de irem, para impedi-los de fazerem o trabalho do Senhor. A próxima barreira, meus irmãos, também ainda é um outro medo. Mas agora, não é apenas medo de algo novo, agora é medo do trabalho. Medo do trabalho. Quando apresentamos a importância de buscar as ovelhas perdidas, esses irmãos então ficam empolgados, é verdade, é verdade. Mas quando vem o apelo, e agora? E agora? Quais são os irmãos que vão colocar em prática o que foi falado? Quais são os irmãos que vão fazer parte das duplas? Quais são os irmãos e as irmãs que vão adotar alguém que está fora da igreja, fazendo um trabalho bem feito, um trabalho contínuo, um trabalho de amizade, de relacionamento? Aí, meus irmãos, essa palavra trabalho desanima muita gente. E alguns pensam, mas vai dar muito trabalho. Eu vou ter que fazer a primeira visita, a segunda, eu vou ter que orar, eu vou ter que gastar um pouquinho de dinheiro, levar o primeiro livro, vou ter que comprar um chocolate para colocar dentro daquela caixinha. Isso vai dar muito trabalho, vai dar muito trabalho. Eu vou ter que... Ele mora longe, e esse que eu estou querendo, ele mora lá no outro bairro, eu vou ter que ir longe, vai dar trabalho. Não? Meus irmãos, o medo do trabalho é uma das maiores ferramentas que o diabo usa para neutralizar o exército que Jesus quer levantar para fazer algo grande e extraordinário. Medo do trabalho. Vamos ver um texto que nos fala sobre este assunto. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Vemos Deus, em primeiro lugar, nos motivando. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, trabalhe para Deus, obedeça a voz de Deus, faça o que Deus te mostra, seja abundante no seu trabalho. E se você trabalhar muito, saiba que o seu trabalho não será em vão. Imagina você trabalhar com alguém, trazer ele de volta para Jesus, ele reconciliar com Deus. Deus vai estar te usando para mudar o destino eterno desta vida, desta pessoa que estava indo para o inferno. Por isso, meus irmãos, se há uma coisa que Deus quer é encontrar na sua igreja, irmãos e irmãs que vão estar dizendo, Deus, conta comigo, eu quero trabalhar para o Senhor nesse projeto. Amém? Vamos ver a próxima muralha, a próxima barreira que o diabo apresenta para a igreja, para que ela fique neutralizada e nada aconteça. A próxima barreira também tem tudo a ver com medo, mais uma vez. Medo de quê? Medo de gastar tempo. Medo de gastar tempo. Quantos irmãos são desafiados a fazer parte do Ministério da Reconciliação, mas muitos não querem, muitos rejeitam. Alguns disseram que iriam, mas depois retornam, mudam de ideia. Aí, mas por que você não vai fazer parte mais? E aí ele, olha, eu não vou ter tempo. Essa é a resposta de muitos. Eu não vou ter tempo. Eu sou muito ocupado, eu tenho o meu trabalho, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho muita coisa para fazer na igreja, eu sou diácono, ou eu sou isso. Aí esses irmãos começam a apresentar uma série de coisas, e o que eles estão dizendo é isso, eu não tenho tempo para fazer isso. Se fosse para mim fazer uma visita, entregar um convite, tudo bem. Se fosse para mim participar de um culto do ar livre, ir lá, fazer parte, cantar, distribuir folheto, tudo bem. Mas esse trabalho é diferente, vai exigir tempo.
eu vou ter que fazer uma visita, um encontro de amizade, fazer outra visita, eu vou ter que orar com ele, vou ter que gastar tempo ouvindo a história dele. Quando chegar o dia do culto do amigo, eu vou ter que ir lá na casa dele buscar, levar ele para a igreja. E se ele reconciliar, eu vou ter que continuar, vou ter que discipular, continuar visitando, cuidando dele. Ah, meus irmãos, este argumento é um dos piores argumentos, é um dos argumentos que o diabo mais usa para dizimar o grande exército que o Senhor quer levantar na sua igreja. Meus irmãos, estejam certos disto. Deus, Ele quer levantar em sua igreja um grande exército de homens de Deus, mulheres de Deus, que vão sair com a força do Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo e com o amor de Jesus, em busca das ovelhas que se desviaram. O que o diabo faz para tentar reduzir este exército, para tentar dizimar este exército? Ele diz para você, ele diz para os irmãos da sua igreja: vocês vão gastar muito tempo por nada. É isso que o diabo diz. Meus irmãos, precisamos quebrar essa barreira. Vamos ler um texto que também nos fala sobre este assunto. Aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Nós vemos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para a igreja dos Gálatas. Para entender essa expressão que ele usa na introdução desta carta, precisamos também lembrar que estes irmãos eram filhos na fé de Paulo. Paulo pregou naquela cidade, e muitos se converteram, e aí surgiu a igreja dos Gálatas. E aqueles irmãos, aparentemente, estavam firmes na presença de Deus, mas então Paulo ele sai para fazer uma viagem missionária. E agora Paulo fica sabendo que os seus filhos na fé estavam se desviando, se contaminando com doutrinas falsas. Então Paulo, ele escreve uma carta para os seus filhos. Então ele diz: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores do parto. O que é dores do parto, meus irmãos? Quando ele diz dores do parto, ele se refere ao esforço que ele teve para ganhá-los. O preço que ele pagou, orando, visitando, expulsando demônios, orando pelos enfermos, anunciando a mensagem do reino. Ele gastou muito tempo para ganhar aqueles filhos na fé, para trazê-los a Jesus. Gastou muito tempo. Então, ele compara este tempo, quando os seus filhos foram gerados, ele diz: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores do parto. Ele gastou muito tempo gerando aqueles filhos, pregando. Mas agora, Paulo vê estes filhos se desviando, largando Jesus, se contaminando com o pecado. Então Paulo escreve uma carta dizendo: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores do parto. Sabe o que Paulo estava dizendo, na verdade? Ele estava dizendo: meus filhos, tudo que eu fiz por vocês, o tempo que eu gastei para trazê-los a Cristo, tudo que foi feito, eu não me arrependo. E olha, eu estou disposto a repetir o que eu fiz, eu estou disposto a fazer tudo o que já foi feito, até que vocês sejam cristãos verdadeiros, até que Cristo seja formado em vós. Queridos irmãos, às vezes nós ganhamos alguém para Jesus, aquelas pessoas se convertem, nós gastamos tempo com elas, ganhando, mas aí eles se desviam. O que acontece em muitos lugares? O seu filho na fé se desviou. Então, o que você faz? Você vai lá, faz uma visita para ele, ele não reage, ele se mostra indiferente, aí faz mais uma visita, ele também está indiferente. Então, na maioria das vezes, então, nós abandonamos aquela pessoa, desistimos dela, não queremos gastar tempo com aquela pessoa que precisa de tempo. Meus irmãos, Deus quer levantar na sua igreja, eu vou repetir o que eu já disse, um grande exército de homens de Deus, mulheres de Deus, que vão sair com a força do Espírito Santo, vão sair com a sabedoria do Espírito Santo,
com o amor de Jesus para buscar estas vidas. Mas Deus só fará isso através daquelas pessoas que estão dispostas a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te ofereço o meu tempo, o tempo que for preciso, Senhor. Conte comigo. Será que o Senhor pode contar com você? E será que você pode doar parte do seu tempo para Deus? Fica aí uma boa pergunta. Mas vamos ver a próxima barreira que o diabo vai querer colocar na frente da igreja para impedi-la de praticar o ministério da reconciliação. Mais uma vez, medo. Só que agora já é um medo diferente. Medo de gastar dinheiro. Medo de gastar dinheiro. Meus irmãos, quantas igrejas não deixaram de praticar o ministério de reconciliação porque não quiseram investir, não puderam gastar, não puderam investir o básico. Quando nós realizamos o seminário Reconquista, nós não recolhemos oferta, não pedimos oferta, pedimos só as coisas básicas. Mas depois que o projeto é apresentado, claro que a igreja precisa investir. Existe o material que nós usamos para fazer as visitas. Temos o livro Não Desistir de Você, número 1, que é usado para levar de presente para aquela pessoa que se desviou. Temos o livro número 2, que também é usado na segunda visita. Temos o livro Voltei Agora, que é o material do discipulado, do acompanhamento. Então, nós temos ferramentas que foram preparadas para que vocês possam fazer um trabalho bem feito, um trabalho bem organizado, com planejamento, com alvos, com metas, um trabalho simples, mas, ao mesmo tempo, inteligente. E, por isso, a igreja precisa do material para fazer o trabalho. Mas o que acontece às vezes, irmãos? Muitos não querem investir dinheiro, não querem gastar. Muitos não acham que não vale a pena investir. E, às vezes, essa falta de amor impede que aquela igreja faça o trabalho da reconciliação. E o que acontece em alguns lugares? Então, alguns dizem assim: vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer. Aí cada um começa a apresentar a sua ideia. Olha, vamos fazer o seguinte: ao invés de fazer todas aquelas visitas que foram apresentadas, vamos sair e vamos visitar muitos de uma vez só, e vamos levar um folheto e pronto. Aqueles que quiserem ir no culto, vai. Aqueles que não quiserem, porque não quer mesmo. Aí começa a vir, irmãos, as ideias, cada um sugerindo. Em um lugar uma cidade aí, o que a igreja propôs? Não vamos mexer com esse material, não. Vamos levar um CD de música, vamos levar presente, vamos levar um CD, uma música que possa tocar no coração deles. E outros, cada um vai inventando do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, e aí acaba que embola tudo, e o trabalho e não funciona, não dá certo. Então, meus irmãos, nós precisamos estar dispostos a dizer: Senhor, eu estou disposto a investir um pouco do meu dinheiro, parte do meu dinheiro, para que vidas sejam salvas. Vamos dar uma olhadinha em um texto que nos fala sobre este assunto. Aqui, meus irmãos, nós temos, nesse texto, a história do samaritano. E esses versículos, ele nos mostra aquela parte final. Diz assim: e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 denários, e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastar eu te pagarei quando voltar. Meus irmãos, essa história é muito conhecida, a história do bom samaritano que encontrou aquele homem que foi assaltado pelos bandidos, roubaram tudo que ele tinha, ele estava machucado, à beira da morte.
O que o samaritano fez? Ele pegou este homem, levou este homem até uma estrebaria, levou este homem até um hotel. Só que o homem não tinha mais nenhum dinheiro, e ele então pagou, deu para ele 2 denários, para o dono da estrebaria, do hotel, e disse: cuida dele, alimenta todos os remédios que ele precisar, deixa ele dormir, descansar. Quando eu voltar, eu vou pagar tudo, eu pago tudo. Meus irmãos, o samaritano, ele fez algo que poucas pessoas querem fazer hoje nos nossos dias. Ele pagou para ganhar uma alma, sem querer receber nada em troca. Ele investiu dinheiro para salvar uma alma. O alvo dele é investir aquele dinheiro. Não era para si, não era para o seu bem, era para a cura, a salvação daquele homem que ele nem conhecia direito. Ele pagou para salvar uma vida. Será que você está disposto a investir um pouco do seu dinheiro para salvar uma vida? Você está disposto a comprar o seu kit, o seu material, investir aí, quem sabe, R$20 aproximadamente? Você está disposto a fazer isso? Às vezes, por incrível que pareça, meus irmãos, muitos desistem, porque não estão dispostos a investir dinheiro. Alguns pensam assim: eu não vou participar desse projeto, não, porque eu não estou bem financeiramente, eu não posso gastar agora. E aí diz: não conta comigo, não. Não conta comigo, porque se tem que gastar dinheiro, eu estou fora. Muitos e muitos e muitos saem fora do exército, este exército que Deus está querendo levantar na igreja para buscar os feridos. Muitos não querem fazer parte, porque não querem gastar dinheiro. E, claro, o diabo trabalha sempre com estes mesmos argumentos. Vamos lá no próximo. E temos ainda mais um argumento, né? E esse argumento eu já ouvi ele muitas e muitas e muitas vezes. Às vezes os irmãos fazem o trabalho e entendem o trabalho, mas agora tem que colocar em prática. Então, o que a gente ouve às vezes, irmãos, ouvimos às vezes, líderes dizendo assim: vamos deixar este projeto para o próximo ano. Agora nós estamos envolvidos em muitos projetos, muitos trabalhos, não vai dar para a gente fazer agora. Vamos deixar para o ano que vem. Meus irmãos, a gente sabe que no ano que vem não vai acontecer nada. Aí vem outros trabalhos, outros seminários, eventos, congressos, tantas e tantas coisas, e chega ano que vem, eles nem lembram mais do Ministério da Reconciliação. Queridos irmãos, quantas e quantas vezes eu já ouvi esta palavra: vamos deixar para o ano que vem. E quando eu ouço essa palavra, no íntimo dos meus pensamentos eu sei: já era, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Então você pergunta: mas então quando é que nós temos que começar? É hoje. Fez o seminário A Reconquista? Já começou o projeto, já começou, é agora. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E se o seminário A Reconquista aconteceu, se você ouviu a voz de Deus, então não endureça o seu coração, não transfira para amanhã, é hoje, é agora, temos que começar. Existem muitos irmãos e irmãs que estão desviados fora da igreja, indo para o inferno, alguns já morreram e outros estão quase morrendo. Por que deixar para depois? Por que deixar para outro dia? É hoje, é agora, este é o tempo certo, este é o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ver mais um texto ali da palavra do Senhor. Ali em Tiago 4,14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Depois se desvanece. Quando nós adiamos algo muito importante que Deus está nos ordenando a fazer agora, quando nós adiamos, nós estamos, na verdade, dizendo: não, Deus, não conte comigo, não conte comigo. Meus irmãos,
Nós já estamos terminando esta palavra. Meu objetivo era fazer uma palavra bem breve, bem rápida, mas infelizmente não foi possível. Mas eu quero terminar dizendo isso, que Deus, Ele quer sim, Ele quer mesmo. Eu vou repetir algo que eu já falei aqui várias vezes. O Senhor quer levantar um grande exército de homens de Deus, mulheres de Deus, que vão sair com a força do Espírito Santo, com a sabedoria do Espírito Santo, com o amor de Jesus ardendo em seus corações, vão sair em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu termino perguntando: quantas pessoas moram na sua cidade, irmãos e irmãs que já estiveram na presença de Deus e hoje não estão mais? Estão desviados, perdidos. Muitos deles orando e dizendo: Senhor, eu quero voltar. Mas muitos deles dizendo: Senhor, eu não tenho força. Muitos deles dizendo: Senhor, envia alguém da igreja para vir aqui ao meu encontro, para me ajudar. Irmãos que estão caminhando para o inferno, porque estão em pecado. Alguns já próximos do inferno, porque talvez já não tenham mais tanto tempo de vida. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã que me escuta, eles estão indo para o inferno, caminhando a passos largos, mas eles ainda não chegaram no inferno. Ainda existe um lugar no céu para eles. Ainda existe um lugar. Se você for ao encontro deles, Deus vai te usar para trazê-los de volta. Deus vai te usar para mudar a história destes irmãos e dessas irmãs. Que o Senhor te abençoe e que esta palavra fique no seu coração. Que você não deixe o medo do novo te deter. Que você não deixe o medo do trabalho te acorrentar. Se você não deixe o medo de gastar dinheiro congelar o seu coração. Que você não seja aquela pessoa sem iniciativa, incrédula. Que você não faça parte daqueles indiferentes que estão apenas dizendo: vamos ver o que vai acontecer. Mas que você faça parte daquele pequeno grupo que vai estar dizendo: Senhor, conte comigo. Eu te ofereço o meu tempo, eu te ofereço o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha vida. Eu te peço, Senhor, coloca no meu coração o seu amor. Eu quero este amor no meu coração. Eu quero amar o meu irmão que se desviou, assim como o Senhor me ama. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe e a paz do Senhor Jesus.